Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Shelach, que significa envia. E nessa Parashá, ela tem um core, um núcleo, logo no começo dela, que é algo importantíssimo e que nós estamos vendo que está afetando a humanidade nos nossos dias. Você já pescou? Vamos falar sobre incredulidade. O que é essa tal de incredulidade? O dicionário define incredulidade como falta de fé religiosa ou ateísmo, ou então um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa convencer facilmente. É o cético. Aquela pessoa que luta, briga e diz, não, você está errado porque não é isso, não é aquilo, mesmo diante de fatos. E essa é a pior incredulidade que tem. Nós vamos tratar aqui de pelo menos 3 tipos de incredulidade, ou 3 graus de incredulidade, que eu acho muito importante a gente analisar. Começando, a gente vai lá para Hebreus. O capítulo 3, o verso 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, quando os vossos pais me tentaram e me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. E o autor aos Hebreus diz que eu me indignei contra esta geração e disse, sempre erraram em seus corações, não têm conhecido os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrariam em meu repouso. Uau! Que texto! Vamos parar para pensar um pouco. Lá na Torá, no livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 1, Moshe envia 10 homens para eles poderem espiar a terra. Quem eram esses homens? Eles eram príncipes, homens de Deus, homens separados como os melhores da nação de Israel de cada tribo. Homens que já tinham vivenciado experiências sobrenaturais e que, obviamente, deveriam ter um relacionamento com o Eterno. Mas, quando eles são enviados, parece que lá no deserto, quando eles entram na terra, a cabeça deles dá um 180. Eles mudam completamente de opinião. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele está falando sobre algo muito sério. Ele está falando sobre uma geração que viu milagres, que viu coisas grandiosas e que mesmo assim agiu com incredulidade. Essa falta de fé, essa dificuldade de crer nas coisas. Então eu queria rapidamente aqui alinhar pelo menos 3 tipos de incredulidade. A primeira incredulidade é daquela pessoa que não conhece a Bíblia. Não ouviu falar da Bíblia, não teve um relacionamento com a Bíblia. E quando alguém fala para essa pessoa da Bíblia, ele diz assim, isso é história. Eu ouvi dizer que esse livro velho aí, isso não vale nada. Esse é um tipo de incredulidade. O segundo tipo é aquela pessoa que chegou para o Senhor e iniciou a caminhada dela. E aparece um momento, uma ocasião em que ela fala assim, mas será que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso possa acontecer. Mesmo ela estando caminhando, já dando os primeiros passos com o Senhor, ainda há um resquício de incredulidade. E tem o terceiro, e na minha opinião esse é o pior, que é a pessoa que já caminhou com o Senhor anos e anos,
teve experiências com o Espírito Santo, tem conhecimento da Bíblia, tem relacionamento com o Senhor, que é o caso desse pessoal aqui, que o autor aos Hebreus está falando, e eles se tornam incrédulos. Então veja, vamos parar para analisar algumas situações aqui. Esses príncipes, vamos falar um pouquinho deles aqui. Esses príncipes estavam no Egito. Eles viram as pragas que assolaram o Egito e viram a libertação do povo. Eles saíram milionários, todos eles saíram ricos de lá. Eles chegaram, contemplaram a abertura do Mar Vermelho, ou do Mar dos Juncos, né, como está no original. Eles depois viram esse mesmo mar que se abriu para eles passarem, cair em cima dos egípcios e matá-los. O mar que deu vida para eles matou os adversários. Eles viram água no deserto. Várias vezes água apareceu para eles no deserto. Eles viram codornizes caindo do céu, carne em abundância. Eles viram o maná que caía do céu diariamente. Durante 40 anos, não falhou um dia. Obviamente que no Shabat não caía, mas nos demais dias não havia falha. Aí, se não bastasse só isso, que para mim já é muita coisa, havia uma coluna de fogo que os guiava e uma nuvem que os cobria. Sem falar do momento em que eles estavam no Sinai e o Eterno deu a eles as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. E eles ouviram a voz do Criador. Vamos parar aqui. Tem condição de uma pessoa dessa se tornar incrédulo? Você diria não. Mas a resposta da Bíblia é outra. Sim. Existe condição de uma pessoa dessa se perder. Depois deles verem tanto milagre, tanta coisa, se tornaram incrédulos. Olhe só, e na minha opinião, isso é um absurdo. Olhe só como eles se tornaram esse tipo de pessoas endurecidas. Não, a gente não sabe por quê, nós não estávamos lá. Mas, via de regra, as pessoas começam a questionar a validade do milagre. Ah, será que não foi um truque? Ah, será que não foi isso? Será que não foi aquilo? A mídia faz isso muito, irmãos. E as pessoas que são maldosas, eles vão à igreja, vão às congregações, às sinagogas, e quando acontece um milagre, eles, opa, não, peraí, isso aí não é bem isso. Eu não acho que foi um milagre. Então a pessoa, ela já é alguém que está propício a questionar a palavra do Eterno. Então, o escritor aos Hebreus, ele disse que o Senhor, na sua ira, diz que eles não entrariam no repouso dele. Qual que é o repouso de uma pessoa quando ela parte desse mundo? É ir para a eternidade com o Senhor. Então, se esse texto está certo, e eu acredito que ele está, o repouso que o Eterno dá para mim e para você é a eternidade. Inclusive, existe uma expressão idiomática que todo mundo usa quando alguém morre. Fulano descansou. Ok? Em linha com aquilo que está dizendo a Escritura. Mas mais do que isso,
nós temos aqui um outro ingrediente. Porque o livro aos Hebreus, ele diz que para que nunca haja em vós um coração mau de infidelidade para se apartar do Deus vivente. Então, nós vamos ver o seguinte: quando uma pessoa começa a ter estes sinais de questionar, aí eu não quero mais orar, eu não vou ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro chato, aí eu não vou fazer isso, eu não vou aquilo, essa pessoa está começando a dar sinais que ela está se afastando do Senhor. E é uma coisa terrível, porque quando a pessoa se afasta do Senhor, isso significa que ela está carregando pecado. Como assim, Rabino? Vamos lembrar do profeta Isaías? O que o profeta Isaías diz sobre isso? Ele diz assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se essa pessoa está se separando, se apartando do Deus vivente, ela está carregando algum pecado que ela não quer abandonar, que está deixando ela cada dia mais incrédula, ou seja, apesar das evidências, apesar da Bíblia, apesar de olhar para esse mundo e ver que ele não saiu do nada, ela continua ficando negativa e negando tudo que está escrito na Bíblia. Entendeu isso? Então, nós começamos a entender o que está acontecendo, por que a pessoa fica incrédula? Porque ela está carregando algo dentro de si que ela já não quer mais se arrepender. Ela não quer mais parar e dizer assim, eu vou confessar o meu pecado aqui, vou abandonar o meu pecado. Ela já acha que aquilo não pode acontecer. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, de pessoas dizendo assim, o Senhor não pode perdoar mais o meu pecado. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Agora, tem um versículo aqui que vai ajudar a gente a entender isso um pouco mais profundamente. Ele diz assim, mas se nós somos feitos participantes do ungido, do Mashiach, se eu tenho comunhão com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reter firmemente o princípio deste firme fundamento até o fim. Qual é o firme fundamento? É a minha fé. Eu não posso chegar e falar assim, hoje eu levantei e eu quero abandonar Yeshua. E isso é uma das coisas que as pessoas fazem com mais facilidade. Veja bem, quando alguém está com um problema, ela está na igreja, está lá e tal, de repente aparece algum problema, ela não gosta de alguma coisa, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Abandona o Senhor, vai embora. E passa a viver uma vida de incredulidade. Porque para ela, naquele momento em diante, nada mais tem sentido. Para que eu vou na igreja? Para que eu dou dízimo? Para que eu estou frequentando? Por que eu tenho que ir lá orar? Por que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos? Essas são perguntas que as pessoas fazem. E lá no deserto, eles não tinham para onde correr, mas eles morreram no deserto pelos seus próprios pecados. Hebreus diz assim, mas com quem se indignou por 40 anos? O Senhor ficou bravo com quem? Tem que ter uma resposta. E a Bíblia diz assim, que ele ficou bravo com quem? Com aqueles que foram infiéis, os rebeldes, os desobedientes. Olha só, irmãos,
a incredulidade, ela vai trazendo desobediência, que é o pecado, vai começando a trazer a rebeldia, vai começando a trazer frutos malignos no meio da congregação, no meio do povo. E isso começa a gerar um negócio terrível, porque um vai contaminar o outro. Então o Senhor disse, vocês não vão entrar. Vocês não vão vir para a eternidade aqui comigo. E eles perderam, desculpe, a vida eterna por causa da incredulidade. Então veja que a incredulidade é algo terrível, que faz com que a pessoa se desconecte do Senhor e perca a sua salvação. Ai, Rabino, mas agora o senhor está me complicando a vida. Então quer dizer que o crente perde a salvação? Lógico que perde. Você não viu escrito lá no livro do Apocalipse? No livro do Apocalipse está escrito assim, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se ele vem buscar os justos. E a coroa que o justo tem é a salvação. É o marco da nossa vida, é o máximo que nós almejamos, é a salvação. O resto é resto. É acréscimo. Mas salvação é um negócio assim, uau, eu vou voltar para casa. Perder a salvação é jogar fora tudo que a pessoa tem na vida. Aliás, ela não vai ter mais vida. Você entende como isso é sério? Você entende como isso é terrível? E aí vem aquela pergunta, como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso manter acesa a chama da fé. Então, eu tenho que ter os mecanismos para poder crer. Agora, como é que eu faço isso? Antes de falar isso, eu quero mostrar para você uma coisa que eu acho que é muito interessante aqui na Bíblia, porque a Haftará está lá no livro de Josué, e são os espias que são enviados para espiar a cidade de Jericó. Olha só que bacana isso aqui, tá? Veja bem que coisa linda. A Bíblia ela dá para a gente uma conexão, mostrando para a gente como que a gente não perde aquele nosso calor, aquele fogo, através de testemunhas que estão ao nosso redor. Quando aqueles espias foram mandados, eles então entraram em Jericó e houve uma denúncia de que eles estavam em Jericó. Então começaram a procurar por eles. E quando eles começaram a procurar, eles se esconderam na casa de Raabe. O pessoal viu que eles entraram e foram até a casa de Raabe, e a Raabe falou assim, olha, eles já foram embora. Eles entraram aqui e tal, e depois já foram embora rapidamente. Eles não ficaram aqui na minha casa. Aí, o que aconteceu? Raabe, quando ela recebeu os espias lá, ela disse uma frase que eu acho que a gente precisa parar para pensar nela. Ela sabia que eles eram israelitas e que eles estavam ali para conquistar aquela terra. Aí, eles estavam no telhado da casa e eles ouviram uma conversa dos homens que diziam o seguinte, bem sei que o Eterno vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de ti. Porque temos ouvido que o Eterno secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando vocês saíram do Egito. E que eles feriram aos reis dos amorreus e Seom e etc. Então,
Quando os habitantes de Jericó ouviram isso e externaram isso, e falaram isso, eles ouviram a própria Raabe, estava falando sobre isso com eles. E agora, o que vai acontecer? Aqueles homens, ao contrário dos outros espias, agora eles têm um subsídio. Qual é o subsídio? A fé deles foi aumentada por causa do relato que eles já ouviram dos habitantes da cidade e da própria Raabe. Ou seja, eles já sabem que a vitória está garantida. Eles já sabem que eles vão invadir a cidade e vão alcançar o propósito que o Senhor falou. Por quê? Porque há uma confissão destas pessoas no que diz respeito a isso. Pare para pensar numa coisa. Aqui, os incrédulos, os ímpios que não conhecem o Deus de Israel estão declarando que eles estão com o coração temeroso porque o Eterno está do lado de Israel e não do lado deles. Então eles já estão se considerando derrotados. Olha só. Tanto que Raabe conversa com eles e diz assim, olha, eu guardei vocês aqui e tudo, agora eu estou parafraseando, obviamente. E guardei vocês, então eu peço uma coisa para vocês. Quando vocês entrarem na cidade, poupe a mim e a minha família. E eles disseram, olha, todo mundo que estiver dentro da sua casa, nós vamos poupar. Deixa uma marca aí, um fio vermelho pendurado aí, um pano vermelho pendurado, porque a hora que nós entrarmos na terra, esse fio vermelho, esse pano vermelho vai servir como identificação de que a sua casa tem que ser poupada. Será que você se lembrou de alguma coisa? As casas dos judeus no Egito foram poupadas por causa de uma marca vermelha de sangue. Olha que interessante isso. O Senhor estava dando uma oportunidade para Raabe e para sua família receberem a redenção. Então eu quero mostrar para você uma coisa que é assim fenomenal. Raabe não conhecia o Senhor, não tinha relacionamento, não tinha visto os milagres, mas só de ouvir a mulher ficou apavorada. E quando eles entraram na casa dela, era a chance dela. Ela teve uma chance e aproveitou a chance. Tanto que ela e a família foram poupados e depois eles vão ser incorporados a uma das tribos de Israel. Olha só que impressionante isso. Ela é o ponto reverso dos espias da Torá. Eles viram, ouviram, participaram dos milagres e se tornaram incrédulos. Ela não viu, não ouviu, não participou e creu. Olha que loucura! Gente, você entende que as escrituras elas vêm nos mostrando isso? E lá na Brit Hadashah, o livro de Hebreus, ele vem falando, olhe, não endureça o seu coração. Não comece a achar que você só tem conhecimento, que você acha que é tudo na razão, é do teu jeito, porque não é. Não se torne incrédulo. E a pessoa incrédula, ela se transforma no crítico. É fácil a gente ver. Pega alguém que já teve algum contato ou alguma experiência com o Senhor e deixou. Essa pessoa vai se tornar um crítico extremo das coisas do Senhor. Aí o que vai acontecer? A primeira coisa que ele faz, ele vai pegar a Bíblia e começa a questionar a Bíblia. E começa a
encontrar erros, a encontrar coisas que não precisam ser feitas hoje, porque foram abolidas. E esse povo está espalhado pelo mundo inteiro. E é interessante que a pessoa fala que não precisa mais de templo, não precisa mais de dízimo, não precisa mais de oferta. Para que, pastor? Para que, rabino? Para que tudo isso? Não precisa de nada disso, não. Mudam o nome do Senhor. Então, esse tipo de ação, irmãos, é a ação desse pessoal que é incrédulo e que vai lutar agora contra a palavra do Senhor. E eu quero dizer mais ainda. Tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante a gente salientar aqui. Essa situação, ela gera incômodo na vida de quem crê, de quem está imbuído da palavra. Mas quem está fraco é pego por essa palavra. E é arrancado, arranca-se dele a fé. Essas pessoas estão sendo usadas por Satanás para desviar outros do caminho. Olhe só que impressionante. Nós sabemos, irmãos, existem estatísticas que dizem que o número de crentes que estão dentro das igrejas, das congregações, das sinagogas, fora existe o dobro. Ou seja, o que seriam mais 2 igrejas, ou 2 vezes o número de crentes. Se nós somos 1 bilhão hoje no mundo, que é a estatística mais próxima que nós temos, era para ser 3 bilhões. Mas não é por quê? Porque estas pessoas se desviaram, abandonaram o Senhor e permitiram que a incredulidade entrasse dentro do coração delas. E hoje elas são esses opositores. São estas pessoas que trabalham contra. Olha só, isso aqui. Raabe e a família sendo salvos. Salvos por quê? Porque eles creram em detrimento dos outros. Os outros estavam com medo, estavam falando mal de Israel e tudo mais. Às vezes Deus não é capaz de fazer nada, porque a nossa cidade é inexpugnável, porque nunca ninguém conquistou Jericó. E era verdade. Jericó, depois dos achados arqueológicos, foi se descobrir que Jericó era uma fortaleza descomunal. Só para você ter uma ideia, tem um livro do Werner Keller chamado E a Bíblia Tinha Razão. E nesse livro do Werner Keller, ele diz que as muralhas de Jericó, elas eram tão grossas que passavam 2 carros em cima da muralha. Então você imagina a largura da muralha, que passava um carro para ir e um para voltar. Em cima da muralha. Como destruir uma muralha desta? Essa é uma pergunta. Só um poder sobrenatural. Eles acreditavam na muralha. Eles acreditavam que ninguém conseguiria passar. Eles tinham guardas em cada ponto da muralha. Eles vigiavam a muralha dia e noite. Então, eles tinham uma segurança, irmãos. Que eles diziam assim, quem é o Deus de Israel para fazer isso? Porém, quando eles começaram a ouvir, alguns gerou o medo, o temor, dizendo assim, esse Deus que fez tantas coisas, ele é capaz de nos derrotar e de fazer com que a nossa muralha não possa nos salvar. Olhe só isso. Esse texto aqui de Josué, capítulo 2, mostra pra gente essa realidade. E aí, nós temos aqui essa figura dos espias que creem na promessa, que vão lá
e testificam e confirmam a promessa, e uma mulher que traz a família para o Senhor. Mas a família creu junto com ela. Isso é um fator muito importante. Existe uma promessa na Bíblia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a nossa casa precisa crer também. Eles precisam ter no seu coração essa fé, essa confiança de que o Senhor é capaz de fazer grandes milagres. A incredulidade, irmãos, ela acaba com a vida de alguém. Ela acaba com o relacionamento que essa pessoa tem com o eterno. Olha só que coisa interessante. No judaísmo, né, o pecado é a violação de qualquer um dos 613 mandamentos do eterno. E a falta de fé, ela é o quê? É essa recusa da pessoa crer que ela precisa obedecer ao eterno e aos seus mandamentos. Quem se recusa a obedecer, obviamente não vai obedecer. Quando a pessoa desobedece, ela está em pecado. E, dependendo da gravidade da desobediência dela, a incredulidade pode acarretar num pecado chamado careta, né, que não é um pecado, ele é a consequência do pecado, que é o castigo do Senhor, que é a exclusão, que pode gerar a morte. Então, dentro do judaísmo, uma pessoa pode ser excluída? Pode. E isso pode fazer com que ela venha a morrer. Por quê? E por que a pessoa chega nesse ponto? Porque a incredulidade, ela está associada, ligada à falta de humildade. E a pessoa se recusa a reconhecer a grandeza do poder do Eterno. Olha, irmãos, por favor, quanta gente nós vimos aí nas redes sociais, na televisão e ao longo da nossa vida que tem essa postura. Eu mesmo me deparei já com muita gente assim. Muita gente que falou que quem é esse Deus que você serve? Cadê o seu Deus? Quantas vezes eu fui confrontado com essas palavras? Cadê o teu Deus? Sabe? E é interessante porque eu fui confrontado com isso várias vezes e estas pessoas que confrontaram hoje estão debaixo de um sofrimento muito grande. E tudo aquilo que eles disseram que o Senhor não podia fazer, hoje eles não creem que Ele possa fazer por eles. Naquela época, acontecia uma coisa interessante, porque quando havia algum problema, os crentes eram chamados para orar pelos problemas deles, para resolver, e resolvia. Só que isso gerava o quê? Mais incredulidade. E olha só que interessante, aí a gente entende a questão do faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Como assim? Ele endureceu? Não. Ele já sabia que Faraó não iria se converter. E o que o Senhor fez? Ele permitiu que Faraó fizesse as coisas e não se curvasse. E Faraó vai cada vez mais ficando pior. É o que acontece com essas pessoas. Eles vão ver milagre, vão ver as coisas acontecendo na vida deles através da oração dos crentes. Mas eles vão mudar de postura? Não. Na hora do aperto, a pessoa até fala, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, porque agora eu vou servi-lo de todo o meu coração. Passou o aperto? Agora eu não quero voltar, não, eu quero voltar para a minha vida antiga. E volta. Faz drama. Ah, porque eu não posso ir na igreja, porque eu não posso ir lá na congregação e tal. E volta para o mundo. Mas foi participante dos milagres do Senhor. Olha só. Que coisa tremenda, irmãos.
Então, quem é humilde vai falar assim: foi o Senhor que fez. O Senhor reina. Mas o arrogante, ele não vai permitir que isso aconteça. Ele vai dar crédito a outras coisas, sabe? E existem vários exemplos de incredulidade na Bíblia, muitos deles. E a questão maior para a gente é a gente crer que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu não estou exagerando. Eu estou falando de qualquer coisa. Aí a gente pega a Bíblia, né? A gente pega a Torá. Quando os espias são enviados para a terra, eles vão para lá e eles acabam voltando com o fruto da terra. E o Senhor tinha dito que a terra era uma terra que mana leite e mel, ou seja, a terra era maravilhosa. E aí, irmãos, a gente vai para aquela coisa assim, né? Mas maravilhosa em que sentido? Aí quando se pega o fruto da terra, aí fala assim, uau, que fruto tremendo. E o que eles trouxeram de frutos? Eles trouxeram um cacho de uva, romã e figo. Só que o cacho de uva eles tiveram que trazer no ombro. Eles não pegaram num cestinho e trouxeram num cestinho. O cacho de uvas era tão grande que eles carregaram no ombro. Pegaram uma vara, atravessaram e trouxeram no ombro. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando eles viram isso, será que eles se lembraram da promessa do Senhor? Será que eles lembraram da palavra do Eterno dizendo que a terra era muito boa e que tinha frutos maravilhosos? Será que eles conseguiram enxergar isso? Isso aqui, irmãos, mostra pra gente que mesmo com as evidências físicas, eles estavam lá com a evidência física, não adiantou. Até a evidência física vai testemunhar contra eles. E nós vamos ver, daqui a pouco eu vou falar, da tragédia que eles vão causar no acampamento de Israel, o incrédulo. Calma que eu vou chegar lá. Por isso que não dá para incrédulo viver no meio de crente, não. Não dá. No lugar de incrédulo é para lá e crente é para lá de cá. Porque não dá para viver junto. Deixa eu só fazer um comentário. Eles trouxeram uvas. A uva, ela simboliza duas coisas básicas, muito básicas. A primeira é a aliança. O Senhor estava dizendo para eles, eu tenho uma aliança com vocês e com essa terra. Eu estou entregando essa terra para vocês. E uma outra coisa, ela está ligada, a uva está ligada a essa aliança no sangue do Machia. E ela fala de alegria. Então imagine que o Eterno estava dizendo para eles assim, eu tenho uma aliança com vocês por causa do derramamento de sangue. E eu vou entregar essa terra para vocês. E vocês vão entrar na terra e vão se alegrar. O que aconteceu com eles posteriormente foi isso. Mas esse povo aqui não viu nada disso. Eles estavam com um cacho de uva profético. Ai, meu pai. E não enxergaram a realidade. Aí eles trouxeram romã. A romã é uma coisa interessante, irmãos. Porque a romã, quando você olha por fora, ela não tem graça nenhuma. Uma frutinha sem graça. Quando você abre, ela tem aquele monte de carocinhos dela.
Segundo a tradição, são 613 carocinhos. O mesmo número de mandamentos da Torá. O que a Romã vai dizendo para eles? Sejam simples e cumpram a Torá. Me obedeçam. E tinha o figo, que simboliza a cura. Ou seja, eu vou dar para vocês, eu tenho uma aliança com vocês, eu vou dar alegria para vocês, sejam simples, obedeçam e sejam curados. E aí vem a pergunta, eles receberam tudo isso? Qual que é a resposta? Não. De 12, 10 jogaram fora a salvação. 2 permaneceram. Uma outra coisa interessante. O 10 está ligado a Keter, que é coroa. E eles perderam o quê? A coroa que eu citei para você lá de Apocalipse, que é a coroa da salvação. Perderam. Olhe que até na gematria a gente consegue perceber a besteira que esse povo fez. Olhe o que eles jogaram fora. Misericórdia. Quando eles chegaram, eles passaram espiando a terra, olhando a terra, 40 dias. E o 40 na Bíblia é um número de provação. Eles iam fechar um ciclo de provação. Irmãos, aqueles 12 homens foram provados. Dos 12, 10 foram reprovados e 2 aprovados. Olhe o perigo de deixar a incredulidade entrar nos corações. Veja bem que loucura é isso aqui. Eles chegaram a este ponto. E agora eles vão retornar para o acampamento. E quando eles chegam no acampamento, eles vêm trazer um relatório. O relatório, a princípio, é lindo. Olha, a terra é boa, o fruto está aqui, coisa e tal. Mas tem os filhos dos gigantes. Eles estão lá. E nós olhávamos para eles como se nós fôssemos gafanhotos. E eles também nos viam assim como gafanhotos. De novo, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Por que esses homens proferiram estas palavras? Havia necessidade deles dizerem tudo isso? Quando Moshe os enviou, as perguntas que Moshe fez para eles poderem responder na volta, não incluíam isso aí, não. Por que estes homens incluem agora esta situação? Você entende que tem alguma coisa errada que aconteceu nesses 40 dias com estes 10 homens que agora vão dar um relatório profundamente negativo e vão fazer com que o acampamento entre em alvoroço. O que aconteceu? As pessoas começaram a chorar. As pessoas entraram em desespero. Nós viemos até aqui para acontecer isso? Não, não é possível. Moshe, você trouxe a gente para cá. Para isso? Aí levantam Josué e Caleb
para dizer para eles, não, calma, o Senhor deu uma promessa e Ele vai cumprir. A promessa será cumprida. Mas não adiantou. A voz deles foi abafada pela voz dos demais, daqueles que já estavam descontentes no meio da congregação, para agora confirmarem o relatório negativo e falarem mal da terra, fazerem lashon hará da terra, a maledicência da terra de Israel. Misericórdia. Você, obviamente, percebe que há um precedente aqui que é terrível, onde a voz do engano abafa a voz que fala a verdade. Você percebe isso? Perceba que hoje, quando nós tentamos expor a verdade, a nossa voz ela é diminuída, ela é abafada pelos outros que vêm com as novidades e com as coisas fora dos padrões bíblicos, mas que dão aquela coceira para as pessoas quererem saber como é que é. Não é verdade? Isso, irmãos, tem causado um prejuízo terrível para a igreja do Senhor, para as congregações messiânicas, para as sinagogas, porque pessoas que não sabem nada estão espalhando o nada que elas sabem, que é contrário à Bíblia, colocando uma capa, uma vestimenta de verdade. Só que quando você vai profundamente naquilo, você vai perceber que aquilo é mentira. É a mentira vestida de verdade. E mais uma vez, irmãos, nós temos aqui uma questão que leva essas pessoas a desviarem do caminho uma ovelha. Esse tipo de pessoas, Yeshua diz que eles fazem um discípulo ser filho do inferno 2 vezes. Eles vão atrás dessas pessoas mais fracas, para que eles possam se desviar e abandonar o caminho do Senhor. E, infelizmente, isso tem acontecido e muito. Eu tenho sido testemunha desse tipo de situação. Dessas pessoas que, como estes espias, acabaram fazendo o trabalho inverso e que foi condenado lá no livro de Hebreus. E o autor aos Hebreus, ele é muito claro, ele diz, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, por favor, se posicione. Não endureça o seu coração. Então, isso significa que o Senhor está falando a mim, a você, a todos nós, diariamente, para que nós não demos ouvidos a esse tipo de coisa, a esse tipo de proposta. Proposta do mal, proposta que leva ao erro, porque pessoas estão infiltradas no meio, buscando tragar aqueles que querem servir ao Senhor. E mais uma vez, irmãos, a gente percebe que eles estavam ali em Canaã, no acampamento, os espias, né? Depois nós temos os demais que estavam em Canaã e que fizeram o povo se perder. Depois nós temos aqueles que se espalharam pelo mundo e começaram a torcer as escrituras e fizeram o povo se perder. Então nós temos várias situações ao longo da história da Bíblia e do judaísmo e da igreja, de pessoas que fizeram com que outros se perdessem, torcendo a palavra, acabando, tirando dela a sua essência, tirando dela aquilo que era puro e enganando as pessoas. E hoje isso está numa velocidade multiplicada,
por conta das redes sociais. Porque hoje, com as redes sociais, se consegue espalhar uma informação muito rapidamente, inclusive uma mentira. É impressionante isso, como uma mentira é capaz de assumir uma condição de verdade. Uma interpretação bíblica distorcida vale mais do que uma interpretação correta. Vou dar um exemplo aqui para você disso. Quando Yeshua está conversando com Kefa, ele diz para ele assim, olha, Kefa diz assim, não, senhor, eu vou contigo até o fim do mundo e vou ficar perto de ti. Então ele diz assim, olha, Kefa, antes do galo cantar 3 vezes, você me negará. O canto do galo, todo mundo ensina que tinha uma ave lá, um galo cantando lá. Aí aparecem outras teorias. Quando você vai ver, no judaísmo, isso se referia à troca dos servidores, dos levitas que estavam servindo no templo. O turno sacerdotal ia ser trocado. Os levitas e os sacerdotes iam ser substituídos. Aí o que eles faziam? Eles estavam dormindo, uma pessoa se levantava e dizia, irmãos sacerdotes e levitas, levantai-vos para o serviço do Senhor. Ele dizia isso 1, 2, 3 vezes. No jargão sacerdotal, como é que era o nome disso? O canto do galo. Mas as pessoas preferem acreditar que tinha o galinho, que era a vizinha cantando lá, e todo mundo fala a mesma coisa. Ainda que a verdade esteja circulando nas redes sociais. No meu canal tem um vídeo falando sobre isso. Mas as pessoas dão crédito. Está lá a evidência. Está lá a fonte. Mas as pessoas preferem crer que tinha um galo. Eles preferem acreditar nessas coisas. Os irmãos percebem? As pessoas preferem pegar a palavra e jogar ela fora. Acreditar naquilo que uma outra pessoa está dizendo, mesmo sem conhecimento, sem estudo, sem pesquisa. Eu acho que a interpretação é essa. Isso eu ouço muito nas minhas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né? É terrível. No próprio Facebook. Por quê? Porque a pessoa tem uma opinião dela. E ela acha que a opinião dela é o suprassumo, é a melhor coisa que tem no mundo. Vocês têm que seguir minha opinião. É o que dizem. Então, irmãos, nós estamos aqui para mostrar que esse tipo de situação gera incredulidade nas pessoas. Por quê? Por conta dessas situações, desse exemplo que eu dei do galo, gera-se o quê? Gera-se uma outra coisa, dizendo assim, a Bíblia está errada. A Bíblia, ela não é um livro confiável. Por quê? Porque alguém pegou uma interpretação e fez a sua interpretação. Gerando o quê? Uma confusão. Porque não há conexão entre as coisas. E quando não há conexão, quem pega e diz assim, mas espera aí, onde é que estava o galo? Em que lugar ele estava? Quando não acha o galo, aí começa a ver, não, era uma trombeta. Não era isso, eram os romanos que tocavam, não eram os judeus que tocavam. Vão procurar uma alternativa para tentar consertar o erro, mas a besteira já foi feita. E aí, isso vai gerando no coração das pessoas, ao longo dos tempos, cada vez mais incredulidade. Esse demônio vai trabalhando no coração das pessoas para arrancar delas a fé. Então perceba que aqui, no acampamento de Israel, os príncipes se permitiram ser visitados pelas trevas e se tornaram incrédulos. Depois, outros homens morreram também por não crerem.
Os irmãos entendem como isso é terrível? Isso é uma praga, irmãos, que está no mundo inteiro. E esses demônios estão agindo, buscando levar as pessoas para o inferno. Dizendo o seguinte, Bíblia não, você tem que acreditar em outra coisa. Acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, acredita em outras coisas, mas na Bíblia não. É isso que nós temos ouvido ao longo do tempo. E aqui, irmãos, eu quero terminar essa paraxá fazendo um alerta. Cuidado com as sementes de incredulidade que Satanás tem plantado no meio dos nossos. Eu estou falando dos nossos, eu estou falando dos crentes. Porque chega num ponto que a pessoa já não acredita mais em nada. Ela pega a Bíblia e fala assim, ah, mas isso aqui não foi bem assim. Não, isso aqui também, ah, não. Aquilo ali, ah, não pode, isso aqui não pode. Não, imagina. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Um grande peixe engole Jonas. Ele fica 3 dias no ventre do peixe, etc e tal. E depois o peixe vai e vomita ele. Tem gente que diz assim, não, eu não acredito. O pessoal fala da baleia, né? Vamos usar a baleia aqui de uma forma genérica. Um grande peixe, a gente não sabe se era uma baleia, mas vamos dizer que fosse uma baleia. Ah, uma baleia engoliu Jonas. Ah, eu não acredito que uma baleia engoliu Jonas. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Por quê? Porque é a palavra do Eterno. Por favor, entenda isso. Eu não vou questionar a palavra do Eterno, eu vou crer nela. Agora, as pessoas estão se levantando contra o que está escrito, contra o que já está estabelecido, contra a interpretação dos sábios de Israel de 5.000 anos praticamente. Hoje, estão se levantando os espertinhos dizendo, não é assim. Esses caras estão errados. É assado e tal. O cara descobre uma palavra em hebraico, já faz uma festa, já questiona. É terrível, irmãos. O que está acontecendo é um levante das trevas por todos os lados. E o diabo tem agido e buscado semear essa incredulidade através das mais variadas formas e de pessoas que não estão nem aí. A pessoa, como eu disse para os irmãos, eles não sabem nada, não tem estudo nenhum, mas a palavra deles é a que vale. E infelizmente, irmãos, o que nós temos visto é isso. As boas novas, o evangelho que tem sido pregado é raso, é ralo, é sem consistência e joga fora aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa confiança no Senhor. Hoje, as pessoas vão para ouvir um coach, para ouvir alguém que vai massagear o seu ego e dizer, não, tem uma semana linda, abençoada, e o Senhor vai dar tudo para você e tudo vai dar certo. Isso vai acontecer? Pode. Mas a regra é essa? Não. A regra é, a cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vamos embora. Se fizeram com o nosso Senhor, vão fazer conosco. Nós não vamos ficar isentos desse tipo de coisa. Então nós precisamos crer nisso e entender o que são essas coisas. Portanto, eu quero terminar aqui dizendo para você, cuidado com a incredulidade. Não permita que a incredulidade entre no seu coração e destrua a sua vida. Destruiu aqui, na Torá, a vida de muita gente, tem destruído ao longo do tempo e vai destruir, porque ainda tem gente que vai se permitir ter o coração voltado para o engano. As pessoas não querem a verdade. Mas você que quer a verdade, abrace a verdade.
Não permita que ninguém tire isso do seu coração. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado é o que afasta o homem do Senhor. Cuidado. Vamos procurar não pecar e sermos crentes no Senhor, para que possamos logo estar com Ele em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.